Olá, você que já conhece a história da América Latina e sabe que os Estados Unidos intervêm em todas as eleições e que na história do Brasil, por muitas vezes, eles derrubaram o governo, colocaram o governo e mexeram, interferiram no nosso processo eleitoral, no mínimo deve estar perguntando, nas eleições de 2022, quem é o candidato de Joe Biden? Quem é o candidato dos Estados Unidos? Quem é o candidato da CIA? Venha conosco e você vai entender o quão complexo está isso na equação dos interesses dos Estados Unidos. Por muitos anos, a questão da intervenção dos Estados Unidos no Brasil foi tratada pela historiografia oficial como uma espécie de teoria da conspiração. Então era como se os Estados Unidos interviessem no mundo inteiro, menos no Brasil, sendo que o Brasil é o principal país da América Latina, sendo que o Brasil é um país no qual há grandes interesses estratégicos voltados. Entretanto, os Estados Unidos têm uma lei de acesso à informação que depois de 50 anos eles abrem os arquivos secretos do seu serviço de inteligência. E no ano de 2014, em que se passaram 50 anos do golpe militar de 64 no Brasil, foi possível nós termos acesso a uma documentação que detalhava a chamada Operação Brother Sun, que era uma operação dos Estados Unidos para depor o governo do presidente democraticamente eleito do Brasil, João Goulart. Isso foi executado pelo governo John Kennedy, então vazaram não, isso foi liberado, né, sem precisar de vazamento, os áudios do embaixador dos Estados Unidos, Lincoln Gordon, conversando com o presidente John Kennedy acerca de quais procedimentos tomar no processo de golpe do Brasil. Inclusive, naquele caso, ele até diz que os Estados Unidos escolheram como presidente o então general Marechal Castelo Branco, né, que era um militar muito alinhado com as ideias dos Estados Unidos, particularmente do Partido Democrata, do qual John F. Kennedy fazia parte. Bom, esse processo de intervenção nas eleições do Brasil é muito bem explicada pelo professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, que ele tem um livro que ele fala sobre as relações do Brasil com os Estados Unidos. Esse é um tema que a gente poderia explorar em outra ocasião, porque ele envolve uma série de detalhes, uma série de questões que não vem ao caso hoje. Mas a gente pergunta, qual seria o candidato dos Estados Unidos nas eleições de 2022 no Brasil? Então vamos entender um pouco o quadro de como que os Estados Unidos intervieram na política brasileira nos últimos anos, para a gente poder, então, entender como hoje eles se posicionam e quais são os seus interesses táticos no processo eleitoral do Brasil e, obviamente, os interesses estratégicos de longo prazo. Então, em primeiro lugar, vamos entender uma coisa. O Brasil teve, ao longo do seu processo de redemocratização, uma série de governos que se alinhou aos interesses dos Estados Unidos e à agenda neoliberal. Particularmente o governo de Fernando Collor de Mello e o governo de Fernando Henrique Cardoso. O governo de Fernando Henrique Cardoso ficou famoso pelo episódio em que o embaixador, na época, Celso Laffer, ele chegou a tirar o sapato nos Estados Unidos depois do 11 de setembro, que foi uma coisa que, pelo protocolo diplomático, seria inaceitável para um embaixador, que é um ministro de Estado, passar pela situação constrangedora e humilhante dele tirar o sapato no aeroporto dos Estados Unidos. Então isso ficou, né, caracterizado como uma política externa dos chamados pés descalços, quando o Brasil tinha uma relação de dependência e alinhamento automático com os Estados Unidos durante esse governo. Isso se alterou profundamente quando Lula foi eleito a partir de 2002, né? No caso, Lula tomou posse em 2003, e ele entrou na cena internacional com uma política externa que eles classificaram na época de altiva e ativa. E o que caracterizava essa política externa? O Brasil ele tinha uma relação de simetria com os países. O Brasil se dava bem com todos os países internacionais e, como Lula chegou a dizer no discurso, não falava fininho com os Estados Unidos nem grosso com a Bolívia, falava no mesmo tom com todos os países. Ou seja, o Brasil adotou uma postura de reinserção no mundo, em que o Brasil ganhou muito respeito durante a gestão do presidente Lula, sob o comando da chancelaria do então ministro Celso Amorim.
Celso Amorim, diplomata de carreira, que atuou em diversos governos, inclusive no governo Sarney, no governo Itamar, mas que teve um grande destaque durante o governo Lula, em que ele foi o chefe da diplomacia brasileira e fez um trabalho exemplar. O trabalho do Celso Amorim perfigura entre os grandes embaixadores, os grandes ministros das relações exteriores, que a gente chama de chanceler, que teve o Brasil em sua longa trajetória desde a sua independência. Então, Celso Amorim conseguiu realizar feitos incríveis, como, por exemplo, implodir a reunião da Organização Mundial do Comércio, que impunha um acordo que praticamente anexava a economia dos países pobres do mundo. Isso foi realizado sob a liderança do Brasil. Outra importante realização foi todo o processo de integração da América Latina. Então, durante a gestão do Lula, e isso se espraiou um pouco pela gestão da Dilma, mas na gestão do Lula isso foi muito mais forte, muito mais intenso, foram criadas a Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas, foi criada a CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos, e o Brasil também participou de uma série de mecanismos de articulação com os países da América Latina. Mas o que deu maior projeção para o Brasil, sem dúvida, foi o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essa articulação propõe criar um mundo multipolar. Então, essas reuniões dos BRICS foram bastante intensas, na qual a diplomacia pretendia reformular o sistema internacional, principalmente o Conselho de Segurança da ONU, principalmente os organismos decisórios, e essa aliança foi muito positiva para o Brasil em muitos aspectos, não apenas comerciais, como também político. Então, o Brasil ele conseguiu angariar muitos apoios, o Brasil se aproximou dos países de língua portuguesa, se aproximou dos países africanos, o Brasil levou as suas empresas multinacionais para a realização de obras de grande envergadura no exterior. Então, por exemplo, o Brasil realizou com a Odebrecht a obra do metrô em Caracas, a obra do Porto de Mariel em Cuba, e em tantos outros países em que o Brasil começou a exportar capital. E isso não significa dinheiro do Brasil gasto no exterior, significa fazer um empréstimo com o BNDES, que é um banco brasileiro, colocar empresas brasileiras, empregar profissionais brasileiros, colocar a tecnologia brasileira lá e trazer todo esse capital para o Brasil, porque isso é um empréstimo. Então todos esses países pagam por isso e pagam com juros. Então, isso é um grande negócio. Qualquer país desenvolvido faz isso. Os Estados Unidos fizeram isso por muito tempo, a Inglaterra fez isso por séculos, e hoje quem faz é a China. O Brasil estava começando a se inserir nisso a partir das suas empresas de engenharia. E aí o Lula, no final do seu mandato, anuncia a descoberta do pré-sal, né? O pré-sal, que é o petróleo encontrado na chamada camada pré-sal. Reservas gigantescas, na prática a maior reserva encontrado de petróleo em todos os últimos 20 ou 30 anos. Uma reserva muito grande que colocou o Brasil entre os maiores produtores do mundo. Com detalhe, a Petrobras é, até hoje, a única empresa que detém a tecnologia de perfuração em águas profundas. Então, o Brasil começou a se destacar internacionalmente. Nessa época, o Brasil chegou à posição de 6ª ou 7ª economia do mundo, dependendo do índice que se utilize. E mais do que isso, o Brasil também começou a participar de eventos ligados à paz mundial. Então o Brasil mediou um conflito entre o Equador e a Colômbia, o Brasil mediou um conflito entre a oposição e o governo venezuelano, o Brasil participou, ao meu ver, equivocadamente de uma missão militar no Haiti. O Brasil, então, ele se jogou ao mundo com uma proposta cada vez mais ousada em termos de política externa. Inclusive, quando o então presidente Lula encontrou o Obama, né, que era recém-eleito presidente dos Estados Unidos, ele disse, "You are my man", e todo mundo traduziu, "Você é o cara". Então, aquele momento mostrava que o Brasil estava numa ascensão, tanto que houve uma capa da revista The Economist, se não me engano em 2009, em que a imagem era o Cristo Redentor decolando, como se fosse um foguete. E isso tudo fez com que o Brasil
estivesse no auge da sua diplomacia, no auge das suas relações exteriores. Isso foi, ao meu ver, o melhor legado que o presidente Lula deixou. O Brasil sendo respeitado externamente. Então foi uma época de ouro da diplomacia brasileira, que quando a presidente Dilma assumiu, ela colocou o pé no freio. Ela substituiu essa atuação mais visível, mais presente do Brasil por uma coisa mais discreta, mantendo as mesmas alianças, mantendo as mesmas diretrizes da política, mas de forma muito mais discreta, sem se envolver com as grandes questões, procurando se reaproximar dos Estados Unidos, que o Brasil, na verdade, nunca se afastou dos Estados Unidos e a política externa do Lula nunca foi anti-americana. Muito pelo contrário, o Brasil ele teve divergências com os Estados Unidos na questão da guerra do Iraque, da Síria e da Líbia, mas essa divergência não era só o Brasil que tinha. Países como a Alemanha, a Rússia, a China e outras potências também divergiram pontualmente em uma guerra ou outra, em uma questão ou outra, mas na prática o Brasil manteve uma boa relação. Essa situação começou a piorar no governo da Dilma. Então nós tivemos alguns episódios que vale a pena a gente mencionar. Um deles é o da espionagem. Então, quando foi revelado que o governo Obama espionava o governo da Dilma, inclusive o telefone pessoal dela, isso teria que ter sido um grande escândalo, só que aqui no Brasil isso foi completamente abafado. Na Alemanha, a Alemanha tomou medidas muito mais duras e a Dilma teve uma postura bastante recuada nesse episódio. Não só nesse, como começou a ter uma série de intervenções aqui na política interna do Brasil que eram algumas vezes discretas, outras vezes mais explícitas. Por exemplo, quando teve o vazamento da Wikileaks, o então candidato que disputou com a Dilma no processo eleitoral, então o José Serra, ele foi denunciado por ter, na época, defendido um projeto de lei da Chevron que entregava o pré-sal para exploração estrangeira. Então, era um governo que tinha recuado certos avanços na diplomacia brasileira com o que aconteceu com o Lula. E junho de 2013, que é um movimento que a gente ainda vai precisar estudar muito para a gente entender exatamente o que aconteceu naquele momento. Mas naquele momento houve uma série de manifestações que as pessoas foram às ruas, os estudantes para pedir passe livre, hospitais padrão FIFA, e de repente surgiu na internet um Anonymous com uma pauta bastante obscura, que naquela época centrava na questão da corrupção, e foi nessa mesma época que surgiu a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi liderada pelo então juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro, ele tinha relações obscuras com os Estados Unidos, realizou acordos com a Suprema Corte, com as cortes dos Estados Unidos, que até hoje precisam ser esclarecidas. A Operação Lava Jato obrigou a Petrobras a pagar prejuízos para os acionistas dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, a Operação Lava Jato desmantelou toda aquela indústria de engenharia nacional que estava estruturada para poder atender a essa demanda crescente que havia no exterior para construir obras de infraestrutura e para construir uma série de questões ligadas à engenharia e que projetava os técnicos brasileiros, os engenheiros brasileiros, as empresas brasileiras no exterior. Isso era muito lucrativo e muito positivo para o Brasil. Só que isso tudo foi desmantelado pela Lava Jato. Então a Lava Jato condenou o pessoal da Odebrecht, a Lava Jato demonizou o Lula e seu partido, e aí eles conseguiram prender o Lula, conseguiram a realização do impeachment da Dilma, que a gente pode chamar de golpe, porque foi articulado entre o judiciário, entre o legislativo e entre a mídia, e com o apoio dos Estados Unidos, que estavam por trás da Operação Lava Jato. Bom, isso já é uma coisa que a gente pode dizer que é carta marcada. Hoje, dificilmente alguém vai chamar isso de teoria da conspiração, porque isso está fartamente documentado, as visitas do Sérgio Moro, inclusive quando ele foi ministro do Bolsonaro, ele visitou a CIA, o Centro de Inteligência Americana. Então, portanto, isso não é algo escondido, eles deixaram isso explícito ao longo de boas partes do processo. E aí nós tivemos a eleição de Bolsonaro e toda essa situação que não vem ao caso aqui eu discorrer. Mas aí, a partir do momento em que Lula foi libertado, como que ficou a situação
política do país. Bom, Bolsonaro é candidatíssimo à reeleição. E aí Lula conseguiu recuperar os seus direitos políticos. Como Moro se mostrou como um juiz parcial, como um juiz que tinha interesse direto de apoiar o governo que viria na sequência da derrubada do governo Dilma, ou seja, ele tinha interesse pessoal em tirar o Lula do páreo do processo eleitoral, então ele foi considerado um juiz suspeito, e não só suspeito, como ele foi considerado incapaz, impotente perante esse caso. E aí tudo isso acabou sendo anulado, né? Tem todo um vocabulário jurídico aqui que não vem ao caso, mas o fato é que Lula está concorrendo agora à presidência da República. Então, o que a gente tem aqui para dizer? O cenário eleitoral está configurado da seguinte forma: nós temos Bolsonaro, nós temos Lula, nós temos Ciro, nós temos possivelmente João Dória ou algum outro candidato da centro-direita e o candidato dos Estados Unidos, Sérgio Moro, falhou. Ele foi treinado nos Estados Unidos. Após ele desistir do governo Bolsonaro, ele foi levado para os Estados Unidos, foi treinado ali, deram uma série de cursos para ele, só que ele veio aqui e se mostrou um político completamente inábil. Então os Estados Unidos realmente fracassaram na tentativa de ter um candidato próprio nas eleições do Brasil. Sérgio Moro não será candidato a presidente. Seu plano B qual que seria? Obviamente João Dória, que não decola. Obviamente que João Dória, o seu nível de impopularidade, não consegue sequer agregar as forças no próprio partido. Tanto que nem candidato a governador em São Paulo ele vai ser e corre o risco de nem ser candidato a presidente, ou se for candidato a presidente, ser abandonado pelo próprio partido. Então, os dois candidatos pró-Estados Unidos, que inclusive deram uma declaração explicitamente pró-americana na questão da guerra da Ucrânia, criticando a opinião do Lula na Time, que deixaram claro essa posição. Então nós teríamos mais 3 candidatos, que seria Ciro e Lula pela esquerda e Bolsonaro pela direita. Qual desses 3 os Estados Unidos prefere? Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar do Ciro. O Ciro, ele propõe um tipo de política industrial, uma política nacionalista, um programa mais à esquerda que o do Lula, mais avançado que o do Lula em muitos aspectos. Entretanto, o Ciro tem uma grande dificuldade de agregar. O Ciro tem muita dificuldade de ampliar além do seu partido, do seu círculo familiar. Só que, com o fracasso das candidaturas de centro, o Ciro tem se mantido resiliente, então ele pode surpreender aí, pode surgir um certo apoio. Sua política externa se baseia numa crítica ao sistema internacional tal qual está estabelecido pelos Estados Unidos, então ele não seria o candidato favorito dos Estados Unidos, apesar dele ter uma postura, ao meu ver, equivocada de crítica excessiva a Cuba e a Venezuela. Críticas, inclusive, desproporcionais e sem considerar os elementos históricos desses países, porque esses países vivem as suas respectivas situações de dificuldade. Bom, então sobraram os 2 candidatos principais, que é Lula e Bolsonaro. Bom, a princípio todo mundo vai dizer, bom, se Lula é esquerda, Bolsonaro é direita, o candidato dos Estados Unidos seria Bolsonaro. Inclusive porque os Estados Unidos contribuíram muito para que Bolsonaro chegasse ao poder. Será que é assim tão simples? Bom, vamos entender o seguinte. Primeiro lugar, Bolsonaro foi apoiado pelos Estados Unidos durante o governo Trump. E hoje quem está no poder é Biden. Trump é do Partido Republicano e Biden do Partido Democrata. E ambos tiveram uma escaramuça muito grande durante o processo eleitoral do último, há 2 anos atrás, quando teve as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Então, nesse pleito de 2020, o Partido Republicano perdeu e Trump disse que não ia reconhecer o resultado das eleições. Trump ameaçou um golpe, não foi bem sucedido. Teve aquela cena fatídica da invasão do Capitólio, em que uma série de golpistas de extrema-direita tentaram invadir invadiram literalmente o Capitólio, mas tentaram tomar conta e evitar com que Biden tomasse posse. Inventaram uma série de fake news de que Trump tinha ganho e de que era mentira que Biden tinha vencido as eleições, e tocaram o terror,
o que resultou aí numa crise institucional que quase fez os Estados Unidos perderem toda a sua credibilidade internacional e todo o seu discurso em defesa da democracia. Então foi uma coisa que assim foi uma mácula na história recente dos Estados Unidos e que prejudica frontalmente os interesses do Partido Democrata. Bom, a partir do momento em que Biden toma posse, Bolsonaro foi o último governo no mundo a reconhecer o governo Biden. Isso pesa muito, porque veja uma coisa é você não gostar do governo, isso é natural, mas existe uma diplomacia protocolar, que é de você reconhecer o resultado e enviar as saudações ao vencedor, seja ele quem for, por mera, muitas vezes, diplomacia, por mero protocolo. Só que o que a gente viu foi exatamente o oposto. A situação é que Bolsonaro tardou excessivamente a reconhecer o governo Biden, disse que houve fraude nas eleições e pior, quando houve uma delegação do Partido Democrata que veio ao Brasil para se reunir com Bolsonaro para saber qual é que é a dele, o que ele fez? Ele falou para a delegação do Partido Democrata que houve fraude nas eleições dos Estados Unidos. Ou seja, um desastre de diplomacia. Então, definitivamente, o governo Biden não vê o Bolsonaro com a menor simpatia. Não vê Bolsonaro com nenhuma vontade de apoiar esse governo. Só que ele faz o interesse do capitalismo, das big techs, o interesse da Bolsa de Valores de Nova York. Ele privatiza, ele entrega, ele desnacionaliza, ele faz o jogo do grande capital. Então, para as grandes empresas dos Estados Unidos, Bolsonaro tá ok. Agora, para o governo dos Estados Unidos, não. Bom, para completar, quando a Rússia estava prestes a invadir a Ucrânia, Bolsonaro fez uma visita ao Kremlin, visitou Putin. E isso, obviamente, que causou muita preocupação nos Estados Unidos. E os Estados Unidos não gostaram nem um pouco. Nas últimas semanas, a subsecretária de Estado Victoria Nuland, a mesma lá que estava lá distribuindo biscoitinho na época do golpe na Ucrânia, veio aqui visitar o Brasil e se reuniu com o pessoal do Itamaraty. Bom, uma série de especulações surgiram, né? Depois o próprio diretor da CIA veio para cá, se reuniu aqui o Sr. Burns, e aí muita gente pergunta o que a CIA quer afinal com o Brasil. Bom, eu acho que a CIA está coletando informações, ela está querendo saber como que o governo Bolsonaro vai se comportar. E já deram uma série de declarações dizendo que respeitam o sistema eleitoral brasileiro. Bom, vocês vão falar, mas poxa, né? Os Estados Unidos deram o golpe em 64, apoiaram o golpe de 2016, os Estados Unidos estiveram por trás de uma série de golpes na América Latina. Qual que é o interesse dos Estados Unidos em ter essa postura? Bom, vamos lá. Vocês então devem estar sabendo o seguinte: se não é Bolsonaro, então os Estados Unidos estão apoiando Lula? Mais ou menos. A equação é um pouco mais complexa. Lula não interessa para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos está sob o governo do Partido Democrata. E os Estados Unidos sabem que a postura de Lula não vai ser a mesma postura dos Estados Unidos com relação à Ucrânia. Da mesma forma que não é a postura de Bolsonaro. Então, sobre a guerra da Ucrânia, os Estados Unidos já consideram favas contadas. Entretanto, para diplomacia dos Estados Unidos, do governo Biden, Lula é a opção menos pior. Mas não se esqueçam de uma coisa. Quem Lula escolheu como vice? Geraldo Alckmin. Um candidato que sempre esteve alinhado à política externa dos Estados Unidos, aos interesses do Partido Democrata, que é ligado diretamente a Fernando Henrique Cardoso, que foi da cúpula do PSDB histórico, que sempre teve uma posição de alinhamento com os Estados Unidos, com os Clintons, de alinhamento com os Estados Unidos, numa série de temas de interesse que favoreciam muito mais as empresas dos Estados Unidos do que do Brasil. Então, Alckmin virou uma espécie de fiador. E os Estados Unidos devem fazer o seguinte cálculo: com Bolsonaro tendo um general de vice, nós não podemos dar um golpe, porque sai um conservador, entra um conservador, e isso fortalece o Partido Republicano. Mas, elegendo Lula, quem sabe podemos mexer os pauzinhos e colocar
um dos nossos ali. Portanto, os Estados Unidos têm sim candidato no Brasil. E o candidato dos Estados Unidos não é Lula, não é Bolsonaro. Tentaram que fosse Dória, tentaram que fosse Moro, principalmente, os qual eles investiram muito dinheiro, mas o candidato deles é Geraldo Alckmin. Portanto, derrotemos Bolsonaro e nos preparemos para dias difíceis. Dias muito difíceis virão, porque os Estados Unidos não brincam em serviço. E num contexto de guerra internacional, em que a gente tem aí um cenário de Segunda Guerra Fria, com risco de uma Terceira Guerra Mundial, de conflito nuclear, o Brasil pode ser obrigado a ter que tomar lado. E tomar o lado dos Estados Unidos ou tomar mecanicamente o lado da Rússia pode não ser um bom negócio. O Brasil precisa de alguém com experiência em diplomacia e que consiga conduzir a neutralidade do Brasil, mantendo uma equidistância entre essas duas potências. Por isso, o Brasil precisa derrotar Bolsonaro. Por isso, o Brasil precisa evitar com que, mesmo com uma vitória de Lula, que Alckmin ascenda ao poder. É uma equação complexa, mas é o que temos para a janta. Pessoal, obrigado, curtam, compartilhem, comentem e ajudem a divulgar esse trabalho. Em breve voltarei a produzir vídeos com mais constância. Saudações e viva o nosso Brasil bicentenário, 200 anos de Brasil, 200 anos da independência nacional. Até a próxima!